Pegue a palavra de Deus e abra comigo, por favor, em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Já encontrou? Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor. E quem está conosco à distância, recebendo essa palavra, que Deus abençoe a sua vida também. Diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Entenda que essa palavra é uma palavra profética, que o Senhor está garantindo que todo joelho se dobrará. Diga glória a Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Diga glória a Deus. Hoje, com os seus lábios, você confessa o Senhor. Quem já confessou Jesus como Salvador aqui? Glória a Deus. Quem hoje dobra os joelhos perante o Senhor? Outrora, nós dobrávamos os nossos joelhos para quem? Para Maria, para São Jorge, para a escultura. Hoje, nós dobramos os joelhos perante ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa palavra, ela garante para você que os joelhos da sua família também vai se dobrar para Deus. As línguas da sua família também vai se converter ao Senhor. Diga glória a Deus. É a promessa de Deus. Pastor, é impossível meu marido se converter. É impossível o meu familiar se converter. A palavra do Senhor não falha. Ela é verdadeira. Se Ele disse que o joelho vai se dobrar, vai se dobrar. Se Ele disse que a língua vai declarar, ela vai declarar. Diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Você crê que essa palavra vai se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua família? Então repita comigo, por gentileza, em bom som e alta voz, verso 10 e 11, após mim. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Crê nisso? Coloque a Bíblia sobre o teu assento. Agora com os teus lábios você vai confessar ao Senhor. Isso, fecha os olhos. Fecha os olhos e vai aplaudir ao Senhor. Glorifica ao Senhor mais ainda. Aplauda a Deus com vontade. Diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a palavra do Senhor será ministrada. Ninguém veio ouvir o homem falar. O homem de si não tem poder para fazer nada. Que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a palavra do Senhor, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Diga amém, Senhor.
Diga graças a Deus. Tome o teu assento, por favor. Diga, essa palavra é profética na minha vida. Essa palavra está garantindo salvação para a tua casa, salvação para a tua família. Atos capítulo 9, por favor. Atos capítulo de número 9. Atos capítulo de número 9, verso 1. Diz a palavra do Senhor: e Saulo, respirando ainda ameaça de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, que os conduzisse presos a Jerusalém. Saulo, ele era um perseguidor da igreja, dos servos do Senhor. E entenda que Saulo, ele era uma ferramenta de Satanás. E entenda que Saulo não poupava ninguém, seja mulher, seja criança, seja idosos. Aonde ele entrava, ele prendia aquelas pessoas. E o prazer de Saulo era colocar aquelas pessoas na prisão, no cárcere, para você ver a fúria que Saulo tinha dos servos do Senhor, daqueles que faziam a vontade de Deus. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olhe para cá, por gentileza. Entenda que Saulo estava indo cumprir a sua missão, a missão de prender, a missão de castigar o povo de Cristo. E quando Saulo ele chega no caminho de Damasco, a palavra diz que do céu raiou uma luz. E essa luz veio sobre a vida de Saulo. Pastor, mas que luz é essa? Deixa marcado aqui, Atos capítulo 9, deixa marcado. E vamos comigo em Isaías, por favor. Isaías, capítulo de número 9. Isaías capítulo 9, verso de número 2. E nós vamos entender que luz é essa que apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Quando a igreja encontrar, declare comigo, amém. Já encontrou? Me ajuda aí, sabe por quê? Que às vezes eu começo a ler e a pessoa pergunta, onde o pastor está lendo? Aonde? Aí eu ouço aqui de cima. Ou às vezes eu estou lendo, a pessoa está batendo a Bíblia. Então quando você encontrar, diga amém. Quem já encontrou? Isaías capítulo 9, verso 2. Quem encontrou, diga amém. Se você conseguir dar um amém mais forte que a minha voz, eu te agradeço. Se você encontrar, diga amém, diga amém. Amém. Pronto. Diz a palavra do Senhor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Entenda que Isaías está contando que havia um povo que vivia nas trevas, na escuridão, e a luz brilhou sobre eles. E sabe que luz é essa que brilha na escuridão? Se chama Jesus Cristo. Porque um dia eu e você estávamos aonde? Caminhando na escuridão do pecado. Nós estávamos andando num caminho de perdição, mas graças a Deus,
a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo iluminou todo o nosso caminho e nos deu a salvação. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Glória a Deus. Quem vivia aqui um caminho de trevas, de perdição? Está vendo? Então a luz que abriu o nosso caminho, abriu a nossa visão, se chama Jesus Cristo. Olhe para cá. Jesus Cristo diz: eu quero que vocês sejam o sal da terra e a luz do mundo. Pergunta para quem está ao teu lado aí: tem luz na sua vida? Pergunta para esse irmão: tem luz na sua vida? Quem tem luz na vida aqui? E que luz é essa? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem aqui já teve essa experiência de você estar dormindo, cansado, aí você se sentiu incomodado, teve que tomar uma água lá na cozinha, aí tudo escuro, e você foi lá pegar uma água. A primeira coisa que acontece, o que está na tua frente que você faz? Chuta, esbarra. Por quê? Está escuro. Por isso que uma pessoa que anda sem Deus, sem Cristo, ela só dá cabeçada, ela só vai de mal a pior, porque ela vai, se quebra aqui, se quebra lá, porque falta sobre a vida dela a luz de Cristo. Graças a Deus que hoje nós somos iluminados pela luz do nosso Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Glória a Deus. Então, que luz é essa que Saulo está vendo? É a luz de quem? De quem? De Cristo. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós iremos ler o versículo de número 16. Apocalipse, capítulo 1, verso 16. O apóstolo João, ele tem a visão de Jesus glorificado. E João agora ele começa a contar como ele viu Jesus e descreve para nós. Verso 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Alguém aqui já olhou para o sol? Levanta a mão. O que acontece quando você olha para o sol? A vista fica o quê? Escura, arde. Eu me lembro daquela época que eu soltava pipa. Ficava o dia todo no meio do sol soltando pipa. E quando a gente batia os olhos para o sol, irmão Kleber, na mesma hora, eu ficava cego. Por alguns minutos, depois voltava novamente. Então você imagina, João ele vê Jesus, o rosto dele como o sol. E era algo muito forte. A tal ponto que a palavra vai falar no verso 7 o que acontece conosco. A nossa vista escurece. E olha o que aconteceu com João, verso 17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Então quando João ele viu aquele brilho intenso, ele caiu aos pés do Senhor, porque era uma luz muito grande, era uma luz muito forte. Volta lá comigo em Atos capítulo 9, para nós entendermos
o que aconteceu com Saulo após ver essa luz no caminho de Damasco. Verso de número 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então o que aconteceu com Saulo? Quando ele viu aquela luz, ele caiu. Ele não resistiu àquela luz e caiu por terra. E em seguida Saulo, ele ouve essas palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olhe para cá. Porque para Saulo era normal prender os servos de Cristo. Para Saulo era normal condenar os servos de Cristo. Mas o que Saulo não sabia é que num certo dia o Senhor Jesus iria acertar conta com ele. Sabe por quê, queridos? Quem mexe contigo não vai ter resposta tua, mas vai ter resposta do Deus que você serve. Diga glória a Deus. Diga eu tenho um Senhor na minha vida. Diga, mexeu comigo, mexeu com meu Pai. Vamos aplaudir ao Senhor. Olha, entenda que o Senhor foi muito misericordioso com Saulo. Ele deixou Saulo prender os servos dele, ele deixou Saulo maltratar os servos dele, mas o Senhor apareceu. O Senhor apareceu para colocar um ponto final nessa história de Saulo. Às vezes você pode pensar assim: pastor, Deus não vai fazer nada não? Pastor, Deus não vai me ajudar não? Queridos, Deus não está dormindo. Aprenda isso, Deus não está dormindo. Diga glória a Deus. Deus não está dormindo. É por isso que o Senhor agora vem falar com Saulo. Versículo de número 5, diz a palavra do Senhor. E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Sabe o que Cristo está falando com Saulo agora? Ô Saulo, agora você caiu na minha mão. Sabe, gente, qualquer pessoa pode brincar com o diabo. Sabia disso? Porque da mão do diabo, Deus tira. Da mão de um homem violento, Deus tira. Mas quem tira uma pessoa da mão de Deus? Quem? Ninguém. E agora Saulo está na mão de quem? De Deus. E ele falou: ô Saulo, agora você vai acertar a conta comigo. Agora, Saulo, nós iremos acertar todas as contas que você tem feito com os meus servos. E duro é para ti, hein? Está na minha mão. Diga, é duro, está nas mãos de Deus. E aí? Para um homem que não temia ninguém, para um homem que se achava invencível e achava que ninguém parava ele, agora ele foi parado pela mão de quem? Pela mão do Senhor Jesus. Por gentileza, abra comigo, por favor, mas deixa marcado Atos capítulo 9. E abra comigo, por gentileza, em Gálatas capítulo 6. Agora o perseguidor está nas mãos de Cristo. Gálatas capítulo de número 6. Gálatas capítulo 6. Após 2 Coríntios, você vai encontrar Gálatas. Gálatas capítulo 6. E nós iremos ler o verso de número 7. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Diz a palavra do Senhor: não erreis. Deus não se deixa
escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também. Olhe para cá, por gentileza, queridos. Observe isso, por favor. Entenda que o Senhor diz que aqueles que escarnecer dele, vai ficar tudo certo? Vai ficar por isso mesmo? E por aquilo que pareça, minha gente, nós estamos vivendo hoje tempos difíceis, aonde muitas pessoas estão escarnecendo de quem? Olhe para cá, de Deus, de Cristo. Existe um movimento aí que é contra as famílias, que dizem que Jesus é homossexual. Isso não é escarnecer de Cristo? Há movimentos que fazem a sua parada colocando uma cruz no meio da avenida e subindo em cima dela, colocando uma roupa semelhante à de Cristo na crucificação como um transformista. E será que isso não é escarnecer de Deus? Tem uma apresentadora que é muito famosa e ela está com uma ideia de mudar a Bíblia, tirando os textos sagrados, as ordens de Deus, com o argumento que a Bíblia é um discurso de ódio. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Aquele que tirar qualquer coisa desse livro, ou aquele que acrescentar qualquer coisa desse livro, o Senhor tirará o seu nome do livro da vida. E aí que eu quero que você entenda isso. Daqui para frente as coisas vão piorar. Nós estamos vendo o ataque fortemente contra a igreja, porém nós não estamos preparados para isso. Se tiver 2 homens, 2 mulheres do mesmo sexo na minha frente aqui, se beijando, o que eles querem que eu faça? Chame a atenção deles. Sabia? Eles querem que vocês digam: isso é pecado, vocês estão fazendo isso aí, vão para o inferno. Tudo que eles querem para falar, sabe o que? Está vendo a igreja? Intolerante, homofóbico. Olha o pastor, esse pastor tem que ser preso. Aprenda uma coisa, querido. Tudo que o inimigo quer é que você tome essa atitude, mas nós temos que agir com sabedoria. Diga glória a Deus. A nossa luta não é no combate físico, a nossa luta é na oração. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir com força. É com oração. Olha, é tendo sabedoria para instruí-los na palavra de Deus. Quem está compreendendo aqui? Na palavra de Deus. Muitos estão indo para o caminho errado, estão indo para o combate, estão brigando, discutindo. Querido, discutindo, brigando, não chegaremos a lugar nenhum, mas nós iremos alcançar essas almas através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através do ensinamento que Deus vai colocar na tábua do teu coração. Vamos aplaudir ao Senhor. Sabe por quê? Pastor, estão falando contra a igreja, estão falando contra Cristo. Aprenda uma coisa: Deus não precisa da minha defesa. Deus não precisa que você defenda Ele. Ele sabe se defender. Quem está entendendo aqui? Às vezes ficamos revoltados, queremos responder, não é para responder, porque essa afronta não é minha, essa afronta é para o Senhor. E o Senhor está deixando bem claro: aqueles que zombam dele e afrontam do nome dele irão colher tudo o que estão plantando. Continua falando que Jesus é homossexual, continua falando
continua falando o que for, tudo isso está sendo recebido por Deus. E mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai requerer deles todas essas atitudes. Vamos aplaudir ao Senhor. Quem fica indignado com isso aqui? Imagina Deus. Imagina Deus. Então coloca na mão de Deus. Vamos orar, vamos interceder, vamos semear a palavra com sabedoria. Vamos deixar Deus trabalhar. Quem está entendendo aqui? Por favor, abra comigo em Daniel. E nós vamos olhar para mais um exemplo bem claro do que estamos vivendo hoje. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo amém. Daniel capítulo 4. Vamos ler o verso 31. Daniel capítulo 4, verso 31. Ou melhor, vamos ler o verso 30. Daniel capítulo 4, verso 31. Ou melhor, verso 30. Diz a palavra do Senhor. E falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Entenda que o rei Nabucodonosor era um rei muito poderoso, comparando ele com o presidente dos Estados Unidos. Era um homem que entrava em qualquer lugar, era um homem que prendia quem ele quisesse, era um homem poderoso. E agora Nabucodonosor está falando que ele pode fazer qualquer coisa, que ele tem o domínio para fazer qualquer coisa. Ele está falando que a força dele está onde? No seu braço. Em outras palavras, Nabucodonosor está falando que Deus não é nada perante a ele. E vamos fazer com um recorte aqui bem claro. No Brasil tem pessoas assim hoje, não tem? Que acham que é o Todo-Poderoso. É verdade, não é? Que acha que pode fazer tudo. E vamos ver se não parece um pouco com a história de Nabucodonosor. Verso de número 31. E ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma palavra do céu a ti, se diz: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Verso 33. E na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois. E aí nós vamos entender o seguinte: um homem que era rei, amém? Um homem que era rei, um homem que tinha poder para fazer qualquer coisa, por não dar glória e reconhecer Deus, esse homem é batido e vai para onde? Para o pasto.
Então olha para quem está do seu lado aí, por favor. Diga: Nabucodonosor pagou um alto preço por não render glórias a Deus. Ele se tornou um animal, pastou, comeu grama, tudo por não reconhecer o Senhor. Versículo 34, a palavra declara: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Vamos aplaudir ao Senhor. Agora, Nabucodonosor, ele volta louvando o nome de Deus, louvando, glorificando a quem? Ao Senhor. Versículo de número 37, Daniel capítulo 4, verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na... Olha só, gente. Sabe o que Nabucodonosor está falando? Deus pode abater quem Ele quer. Aquele que acha que a caneta dele é poderosa, aquele que acha que pode, que faz e acontece, basta uma ordem do Senhor para abater o soberbo. Diga glória a Deus. Aprenda uma coisa: Deus não perdeu o controle. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. Você pode pensar assim: pastor, tem jeito para o Brasil? Pastor, tem jeito para a nossa nação? A palavra diz: bendito a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação é de Deus, essa nação do Senhor. Homem nenhum pode fazer aquilo que Deus não permite. Diga glória a Deus. Não pode, porque Ele é o Senhor desta nação. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo, capítulo